People! Mais uma vez estamos aqui, sim, nesse espaço cativo, delicioso, para falar sobre gente, sobre organizações, sobre cultura, sobre resultados, sobre times, sobre alta performance e tudo mais. Quando o assunto são pessoas, organizações, empresas, enfim. Tudo isso aí a gente adora falar. E o Pode Falar People é esse lugar que a gente encontrou para bater um papo sobre isso, trazer gente legal para escutar o que as pessoas têm para nos dizer, nos contar, os seus pontos de vista a respeito de temas que consideramos relevantes e que podem gerar valor para você que está do lado daí. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada a todos vocês. Eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal se você está no YouTube, a fazer comentários se você está no Spotify, a compartilhar com o máximo de pessoas possíveis para nos ajudar na nossa missão, que é levar essa mensagem para quantas pessoas forem possíveis, e através de você a gente consegue potencializar a nossa missão, sim. E hoje eu tenho certeza que você vai adorar se ficar até o final, porque para além de um encontro espetacular com uma pessoa incrível que eu super admiro, nós vamos falar de um tema que eu sou suspeita. Eu amo falar de cultura organizacional, eu amo falar de o impacto que a cultura gera nas pessoas e quão importante é uma companhia norteada e que gera resultados através, considerando e respeitando a sua cultura. Vamos falar de cultura organizacional, vamos falar sobre a importância de contratar pessoas alinhadas à cultura organizacional. E tudo mais que o nosso papo permitir, porque aqui também não tem muito script não, tá, gente? Eu trouxe para conversar hoje comigo sobre esse assunto a Silvia, nossa querida Silvia. Olá, bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vão assistir esse vídeo, mas saudações a todos que estão aqui, né? É um prazer imenso estar aqui com você, sim, Thalita, né? Com toda a equipe da People. Estou muito feliz de estar aqui e poder contribuir com um pouquinho de conhecimento, né? Levar esse conhecimento às pessoas que estão nos assistindo. Sim, Silvia, você é uma simpatia. Assim, de verdade, pessoal, não é clichê, não é oba-oba, mas todas as pessoas que sentam aqui na mesa para conversar comigo, eu tenho um respeito, uma admiração e um carinho. E a Silvia é essa profissional de recursos humanos, extremamente gabaritada, conhecedora do tema, sensível aos temas, porque também não adianta, né, Silvia, você ser conhecedora do tema, estudiosa do tema e não ser sensível às questões, né? Então, assim, você é uma profissional de recursos humanos com uma bagagem gigante na área de desenvolvimento organizacional e de pessoas, né? Viveu em várias empresas, passou por várias culturas. Isso é muito relevante, né? Mais do que ter estudado, lido sobre isso, você teve a oportunidade de experimentar, viver várias culturas, né? E mover pessoas a partir de várias culturas. Eu imagino que você tem muito para compartilhar com a gente. Então, muito obrigada por você vir aqui. Hoje, a Silvia atua na Yamaha. Ela é uma executiva de recursos humanos que cuida da área de desenvolvimento organizacional. Mas ninguém melhor para falar sobre ela do que ela mesma. Porque senão aqui eu vou ficar enchendo linguiça, falando assim um monte de fírulas boas, né? E um monte de coisas legais sobre ela. Mas eu prefiro que ela fale um pouquinho. Silvia, fala um pouquinho sobre a tua jornada, sobre quem você é para quem está nos escutando, nos vendo. Então, eu me chamo Silvia Lourenço, né? Sou casada, tenho um filho, né? Eu acho que são as nossas principais conquistas e obras nessa vida. Além dessa parte pessoal, eu tenho formação na área de recursos humanos, né? Sou administradora com ênfase em recursos humanos. Tenho pós-graduação na parte de planejamento estratégico organizacional, né? Que acaba ampliando essa visão também das culturas organizacionais. Tenho também outras formações, né, como gestão de mudança, como ferramenta DISC, todas voltadas para esse olhar mesmo de colaboradores, esse olhar de organizações, né. Além da formação, eu atuo na área de recursos humanos há aproximadamente 25 anos. Muito tempo, né, Silvia? E eu tenho uma característica bem diferenciada na minha carreira, que eu sempre comento, eu gosto de destacar, é que desses 25 anos, basicamente 2, 3 anos foram em funções operacionais, né? Logo no início da minha carreira, eu tive a oportunidade de
de ter uma oportunidade como liderança, né? E desde então eu atuo como liderança há mais de 20 anos dentro da área de recursos humanos. Atualmente eu estou trabalhando na Yamaha, sou muito feliz de estar lá, uma empresa com a qual eu consigo me identificar bastante. Vou fazer 7 anos agora na Yamaha, né? Agora em julho. Parece mais tempo, né? Parece mais tempo, né? Mas são 7 anos na Yamaha. E os outros 20, 17 anos, 18 anos foram em outras organizações também, multinacionais, né? Várias culturas aí que com certeza agregaram para a profissional que eu me tornei hoje. Excelente, excelente. Eu honro muito a sua jornada e me sinto muito lisonjeada de compartilhar contigo um pouco da tua experiência, da tua visão. E que bom que a gente está aqui juntas podendo contribuir com as pessoas que estão nos escutando, né, Silvia? E a propósito, por falar de identificação, porque você falou que se identifica com a Yamaha, né? Sim. Eu estava aqui pensando sobre quão importante é esse olhar hoje para a cultura organizacional, o olhar para essa dinâmica, né, dentro da cultura organizacional. Porque durante muito tempo isso foi negligenciado, né, Silvia? Convenhamos. Verdade. A gente vem aí de uma história onde o resultado a qualquer preço, o resultado a partir… enfim, o resultado por resultado era mais importante do que o como. Então a gente começou uma discussão aí nos últimos 10 anos, muito incipiente. Considero ainda que essa discussão ela é incipiente, que ela é rasa. As empresas estão sendo incomodadas agora, os profissionais estão sendo incomodados agora, pelo menos é isso que eu sinto e percebo. Mas falar sobre cultura nunca foi tão importante, nunca foi tão necessário. Na atual conjuntura eu vejo muito essa discussão na mesa. E que bom, né? E que bom. Porque, assim, cultura é um tema que precisa ser discutido, que a gente precisa entender sobre o que é cultura organizacional. E o primeiro ponto aqui que eu quero trazer pra gente discutir é sobre o que é cultura. Porque antes as pessoas acreditavam que cultura era falar sobre missão, visão e valores. E aqui nos bastidores, pessoal, a gente já começa conversando, né? E você trouxe uma questão muito interessante. Cultura. Inclusive, nós temos outros podcasts sobre cultura. Se você quiser se aprofundar um pouco mais no tema, vai lá na nossa lista de podcasts e acessa a conversa com a Milena, a conversa com o Klaus. Tem muitas conversas legais sobre cultura. O que pra você é cultura, Silvia? Então, até pra gente abrir essa informação, né? Começar do começo, de fato. A cultura, ela sim traz esse viés da missão, dos valores da empresa, né? Mas ela vai muito além disso, né? Existem empresas que você entra e tem muito bem identificado visão, missão, valores nas paredes, mas na prática você tem uma cultura que ela não transparece aquilo. E existem outras empresas que não fazem tanto esse movimento de paredes, mas você percebe a cultura muito forte, né? Então, obviamente, deve-se começar por tudo isso, por essas definições. Devem-se existir essas definições de missão, visão, até para que os colaboradores saibam para onde a empresa quer ir, Sim. onde que ela quer chegar. Mas além de existir essa definição, isso tem que ser vivido, né? Isso precisa realmente fazer parte da realidade daquela empresa, né? E aí a gente fala desde o board mesmo, assim, desde os diretores, presidentes da empresa, terem aquilo enraizado, né? E naturalmente você vai passando ali, cascateando hierarquias, né? Até que você chegue na sua base operacional, de fato, com aquele mesmo direcionamento. Uma palavra que eu gosto muito de relacionar com cultura é DNA. Na Yamaha a gente usa muito isso, né? O DNA Yamaha, né? Porque o DNA, ele é ali uma especificação dentro do teu organismo que ele vai te identificar, ele vai te caracterizar. Então, na Yamaha, a gente costuma falar sobre DNA Yamaha, que é o que a gente tenta, né, de diversas formas. E aí, a gente está falando de um público de 3.400 colaboradores, o que não é fácil
né? Diretamente, né? Porque indiretamente… Diretamente a gente deve ter uns 5 mil. Então, é realmente um grande desafio você aculturar essas pessoas, né? Você colocar esse DNAzinho, esse chipzinho desse DNA nas pessoas. Mas a gente tem várias formas de fazer isso, né? Ao longo aqui do nosso bate-papo a gente vai falar. Então, a cultura para mim é isso. Ela é muito mais do que aquilo que está escrito, mas aquilo que é vivido, né? E é muito importante que todos tenham consciência do seu papel dentro dessa formação da cultura. A cultura da empresa, todo mundo tem um pedacinho de responsabilidade para que ela se perpetue, para que ela continue, para que ela seja forte. Porque uma empresa com cultura forte, ela é indiscutível, né? Ela é uma empresa que ela ganha vantagem à frente de muitas outras. Uhum. A Milena esteve aqui conosco, que, enfim, atua hoje na Coca-Cola, uma executiva também respeitada, que eu admiro muito. E ela trouxe uma visão simples e profunda sobre o que é cultura. Ela falou assim: Thalita, cultura é tudo aquilo que a gente vê se movimentando quando o assunto é comportamento no dia a dia. A cultura acontece através das relações. A gente consegue ver nas relações a cultura acontecendo. Mesmo quando não é dito, mesmo quando não é escrito, a cultura ela está presente. E ter sensibilidade para observar o que está acontecendo é muito importante, né, Silvia? Sim. A gente, na área de recursos humanos, tem uma pergunta que a gente sempre faz, né? Porque muitas vezes tem empresas que têm procedimentos, tem procedimento para tudo, até para hasteamento da bandeira. Mas aí você olha para aquele monte de procedimento e aí você pergunta assim, tá, mas na prática, como é que funciona, né? Porque às vezes o procedimento ele te diz alguma coisa, o que tá escrito te diz alguma coisa, mas na prática, o que você tá falando, o movimento que os colaboradores seguem, o movimento que a diretoria rege, ele às vezes pode ser diferente daquilo que está escrito. Então, o mais importante, o olhar mais importante é para isso, é para esse movimento de comportamento. Desde quando eu vou fazer uma captação de um profissional, de um recurso fora, né? Eu tenho que olhar para aquela pessoa que eu estou selecionando, aprofundar o conhecimento nela e, ao mesmo tempo, olhar para esse movimento de pessoas, de comportamento que existe nessa companhia. E muitas vezes são movimentos que têm algumas diferenciações, têm algumas nuances de diferentes em determinados setores. Então, tudo isso a gente tem que ter um olhar como RH, né? E tentar levar isso também para os nossos executivos, que isso é muito importante para todas as lideranças. É esse olhar de movimento de comportamento para que eu saiba se efetivamente aquele colaborador, aquele candidato, ele vai ter ali um bom fit, né? Ele vai ter um match ali que seja perpetuado, que seja prolongado. Né? Quando a gente fala em contratação, eu costumo sempre fazer uma analogia com casamento. Eu falo, olha, a gente não casa pensando em descasar daqui a 2 meses. A gente casa para que seja o maior tempo possível. É a mesma coisa numa contratação. Você olha para um candidato, você olha para dentro da empresa, para as pessoas com as quais ele vai se relacionar, para a liderança dela, e você tem que realmente imaginar que aquilo ali vai dar um match, vai dar um fit, e que aquilo ali vai realmente se perpetuar, ou pelo menos enquanto durar, se algo que seja solidificado, se algo que seja importante para ambos os lados, seja valoroso para ambos os lados. Excelente. Fit cultural. Você entrou num tema que eu gostaria muito de trazer aqui, discernimento, algo que eu gostaria de conversar. A gente não tá falando uma coisa diferente, né? Quando a gente fala de cultura, pessoal, é também sobre fit, né? Exatamente. De maneira muito prática, de ordem muito prática. Fit cultural é sobre esse match, né? Vamos simplificar. É sobre a Silvia ter princípios e ter uma visão sobre como levar a vida, sobre como levar a carreira, alinhada com o que a corporação pensa, com o que o gestor pensa. E como garantir esse fit, Silvia? Eu acho que é bem desafiador isso, né? Você, enquanto recursos humanos, quando o assunto é contratação, como que você faz e o que você busca para garantir esse fit cultural? Porque às vezes, desculpa te interromper, porque às vezes o gestor, ele não leva em consideração isso. Na hora da contratação, cansei de ver, tá, Silvia, assim, muitos gestores falando, cara, eu quero isso aqui. Eu quero esse profissional, porque, nossa, ele tem certificação, ele é um cara que vem de uma empresa X, então ele conhece Y. E às vezes não tem fit.
O papel do RH, Thalita, ele realmente é esse papel desafiador de mostrar para os gestores, de mostrar para os candidatos realmente qual é a melhor opção, qual é o melhor match, né? O gestor, a gente parte do princípio que por mais que ele seja um gestor que tenha se aprofundado em informações de gestão de pessoas, ele nunca vai conseguir ou pouco vai conseguir ter o olhar que o RH tem. Porque o RH ele tem a sua formação desde o princípio em pessoas, em recursos humanos, em fazer com que esses vieses, né, tanto da empresa como da cultura, como do colaborador, eles se juntem e eles tragam bons resultados. O gestor não, muitas vezes ele é setado a resultado, a metas, né, a chegar em metas. Então a nossa responsabilidade, o nosso desafio é realmente tentar mostrar esse outro lado para ele. Então isso vai ser sempre um desafio muito grande para o RH. Às vezes é um desafio que você consegue ter êxito, às vezes você não consegue ter êxito, né? O gestor quer porque quer aquela escolha dele, mesmo o RH pontuando que não é a escolha mais assertiva, que poderia ser de uma outra forma, mas ele segue. E aí você fica ali à disposição para ajudá-lo quando ele tiver realmente a necessidade. Mas eu acho que tem várias formas do RH atuar em relação a essa garantia do fit cultural. E antes de chegar na decisão do gestor, para que ele não tenha uma decisão inassertiva, a gente possa garantir para ele uma decisão mais acertada possível, né? Então, existem várias ferramentas, né? A gente tem ferramentas aí de seleção, a gente tem perguntas-chave dentro de uma entrevista que são importantes, né, serem feitas, que são identificadoras, né, para que você faça o cruzamento desse fit. A gente tem vários mecanismos, hoje já tem assessment, né, que você consegue olhar, aprofundar o comportamento daquele profissional. Inclusive, hoje a People é uma empresa que nos ajuda muito nessa atividade, né, e eu quero aqui fazer esse parênteses também, assim como você fez, para enaltecer esse trabalho que é feito por vocês, que realmente ele é algo diferenciado dentro do mercado. Obrigada. Então, nós temos ferramentas de assessment, né? Nós temos várias ferramentas para que, de fato, antes de que aquela decisão chegue no meu gestor, ele tenha o máximo possível de informações para que ele tome uma decisão assertiva. E que ele se sinta seguro, né, E que ele se sinta seguro e que a companhia fique segura, né? Quanto mais a gente se calçar dessas ferramentas, menos você coloca ele numa condição de eu quero porque quero, sabe? Porque você começa a fazer com que ele observe também que tem um movimento diferente, que tem nuances diferentes que têm que ser observadas, além da formação incrível, né? Dos resultados incríveis que a pessoa teve. Às vezes a pessoa tem um resultado incrível numa outra empresa que tem uma outra cultura e não necessariamente ele vai trazer aquele resultado para a tua empresa também. Excelente. Então, o papel do RH ele é muito importante nesse sentido, né? Porque o gestor, ele tá focado, além de fazer uma boa contratação, ele tá focado em N outras informações dentro da área dele. Muitas vezes são técnicas, né? E o RH não, ele tá focado realmente em sempre fazer essas melhores escolhas, esses direcionamentos mais acertados. O RH, ele tem um papel consultivo, né, Silvia? Exatamente. A gente já falou sobre isso em outros momentos, né, em outros fóruns. E aqui também, sempre que tem oportunidade, eu falo sobre isso. Existem muitos temas que parecem ser altamente subjetivos e somente subjetivos dentro do RH. Quando a gente fala de comportamento, por exemplo, né? Esse negócio de empatia, né? Quando a gente ouve alguns gestores que são demasiadamente orientados para resultado, eles têm de fato essa dificuldade de se situar e de se sensibilizar quando o assunto é comportamento. Exatamente. Então, o RH tem um papel muito estratégico de levar a cultura e de fazer com que essa cultura ela seja bem interpretada, ela seja bem recepcionada, seja pelo gestor, pelo colaborador que está entrando, enfim. A tradução da cultura, penso eu, é uma responsabilidade também do RH. Lógico que a gente não pode tirar aí a responsabilidade do gestor nisso, né? Porque ele tem que sustentar. Mas o RH, principalmente no âmbito da contratação, é primordial que ele faça essa tradução. Exatamente, é uma responsabilidade muito grande, né?
depois que o colaborador já está dentro da companhia, o RH continua atuando também, mas obviamente já fica uma responsabilidade muito maior da liderança, Sim. né? Porque ela que está no dia a dia, ela que vai acompanhar todo esse desdobramento, né? Esse desenvolvimento aí, tanto das características pessoais daquele colaborador, como também da cultura da empresa. Mas essa porta de entrada, eu entendo também, Thalita, que é uma responsabilidade muito grande do RH. O RH, ele tem que chamar para si essa responsabilidade, sabe? Fazendo uma analogia assim pro público que está assistindo, para tentar entender, sabe? As mulheres, elas costumam falar que elas são inteligentes, que elas tomam uma decisão dentro de uma relação, né? Por quê? Porque ela vai com o marido e leva a opção X e a Y, mas são duas opções que ela quer. E muitas vezes ela até tem a que ela quer mais, que ela leva porque ela sabe que ele vai escolher, porque a outra ele vai querer menos. Então é mais ou menos isso. Até na hora que você chega ali com os finalistas para entregar para o seu gestor, para aquele gestor que é o selecionador, que é o dono da vaga, você vai ter que procurar ser o mais assertivo possível. Porque se você realmente levar alguma brecha de dúvida para o nível seguinte, você tem grandes riscos de que aquele candidato que te gera dúvida seja aprovado pelo gestor. Então, a responsabilidade do RH, ela é muito grande. Ela é muito importante. Esse trabalho bem feito, essa análise bem feita, para que a gente, de fato, tenha ali escolhas assertivas, né? E um outro ponto, assim, que me veio à cabeça, além desse olhar para dentro da organização, para dentro da empresa, é o quanto também o público que está no mercado de trabalho, esse público jovem que está aparecendo, que está surgindo, o quanto ele está mudando. O quanto ele é diferente do público que era na minha época, quando eu buscava vaga, buscava uma seleção. Porque é um público que é muito mais seletivo. Sim. Eles têm escolhas muito maiores. Eles sabem o que é fit. Exatamente. Eles querem fit, eles querem match. Então também não adianta eu, enquanto empresa, enquanto RH, vender para um candidato uma coisa que não é realidade, porque esse candidato, por mais maravilhoso que ele seja, por mais perfeito que ele seja para aquela minha vaga, ele vai encontrar uma realidade diferente, a qual não vai ser sustentável. Sim. Então, perfeito. Isso também é muito importante, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande perante essas pessoas que estão entrando também no mercado de trabalho, né? Que mensagem você quer passar, né? Enquanto RH, enquanto provedor ali de uma vaga, enquanto provedor de uma oportunidade. Que mensagem você quer passar? Você tem que buscar passar uma mensagem positiva, daquilo que realmente vai fazer sentido, vai agregar. Olha, eu tenho que muitas vezes ter coragem de dizer para um candidato que ele é um candidato excelente, ele tem todas as características que eu gostaria que ele tivesse, mas que infelizmente eu vejo que dentro daquele ambiente, daquela vaga, ele vai ter dificuldades, né? E que talvez aquela não seja a melhor escolha. Assim, olha como as coisas… Nada é por acaso, né? Ainda há pouco, eu estava conversando com uma executiva de recursos humanos, que ela falava assim, Thalita, contando a experiência do marido, né? Contando a experiência do marido diante de uma oportunidade de outplacement. Ela queria fazer um novo outplacement para o marido, enfim… E ela compartilhou uma experiência super desagradável que o marido teve com a empresa que ele contratou tempos atrás para fazer outplacement dele. A recolocação, né? Então, outplacement, para você que está do lado daí e que talvez pareça estranha essa palavra a você, o outplacement nada mais é do que um processo de recolocação profissional. É um profissional que está no mercado ou que deseja fazer uma transição e contrata uma empresa para que ela faça esse movimento, né? E que dê todo o suporte nesse sentido. E aí, Silvia, ela falou o seguinte, Thalita, o meu marido teve uma péssima experiência com a empresa X, né? Porque eles venderam uma oportunidade de uma empresa que era incrível, que tinha uma cultura X, e quando ele chegou lá, a cultura e a forma que eles conduziam o negócio era W. Totalmente desalinhado com o perfil dele. Ele ficou tão frustrado que desde então ele tá com algumas dificuldades de se recolocar e de se sentir seguro em outras empresas. Olha que interessante isso, né? E olha que sério, porque quando você contrata alguém que não tem fit, com muitas coisas, desde a cultura, desde o clima da área, porque às vezes você coloca alguém que não tem fit e desestrutura a área inteira, até o profissional, que às vezes ele tá trabalhando e sai de uma empresa que ele tava ok,
confortável e vai para uma outra empresa que ele não tem fit, e aí ele fica totalmente desorientado. Então, olha quão sério é isso, né, Silvia? Exatamente. E você trouxe um ótimo exemplo, né? Eu trouxe aqui a reflexão sobre pessoas com carreira, com início de carreira, né? Que já é um impacto muito grande. Você pode levar um trauma para uma pessoa que está iniciando a carreira quando você não observa essa questão do fit cultural da forma adequada, né? Você já insere aquele profissional dentro de uma carreira profissional de uma forma inadequada. E que aquilo vai trazer prejuízo para essa pessoa. E aí você trouxe para um nível muito mais acima, né? Um executivo, uma pessoa que tem poder de decisão, que tem pessoas ali respondendo para ele, né? Então, o quanto que essa questão da análise inassertiva, né? De não avaliar essa entrada de forma adequada, o quanto que isso realmente pode trazer prejuízos tanto para a organização quanto para aquele profissional, né? Para a carreira daquele profissional. Então, quando a gente tem dentro de uma empresa, dentro de um time, alguém que não tem fit cultural, alguém que não tem alinhamento com o jeito de ser da companhia, acreditem, isso traz prejuízos seríssimos e impacta o resultado no nível mais profundo que a gente possa imaginar. Às vezes o colaborador ele não está performando, não é porque ele não é competente dentro daquilo que ele faz. Às vezes ele não está performando simplesmente porque ele não tem fit. Exatamente. São, às vezes, excelentes profissionais, apenas no lugar errado, na posição errada, né? Que poderiam, talvez, se estivessem bem posicionados, estar trazendo resultados maravilhosos, né? Mas, infelizmente, quando eles são mal posicionados, eles dificultam até a evolução, né? E sofrem, né? Sofrem, a equipe sofre junto, né? A organização como um todo sofre, né? Principalmente a cada nível hierárquico acima, essa dificuldade ela vai ser cada vez mais pior, né? Sim, exatamente. Então, para você que tá do lado daí, se você quiser entender um pouco mais sobre a importância do fit cultural, né, acho que vale muito a pena uma leitura mais profunda sobre o que é cultura organizacional, um tema que está em alta. A gente não fala mais, quando o assunto é cultura organizacional, sobre visão, sobre missão somente. A gente fala mais sobre comportamentos, sobre valores. No ato da contratação, isso precisa sim ser levado em consideração. E lembre-se, como a Silvia muito bem falou, existem várias ferramentas, várias técnicas para garantir que o profissional tem fit cultural. E na ausência de fit cultural, a recomendação é… não contrate. Não contrate. Ele pode ser simpático, gente boa, muito experiente, ter trabalhado numa grande empresa. Mas se não tem fit cultural… não contrate, gente. É como num casamento, né, Silvia? Exatamente. É não como adianta. no casamento. Vai separar. Vai separar. Ai, e vai trazer prejuízos, vai sofrimento. trazer traumas, né? Vai trazer sofrimento de uma forma geral. Hoje você consegue perceber que os gestores, eles estão mais orientados para esse cuidado? Qual é a sua percepção? Sim, Thalita. E às vezes, assim, até em conjunto aqui com vocês, tanto com você, como também com as outras consultoras da People, né? A gente tem apresentado alguns materiais, alguns perfis para os nossos gestores. E a gente percebe mudanças de decisões mesmo. Isso é muito bacana. Muito bacana, sabe? Você vê que o gestor senta ali numa cadeira de reunião para receber um material já com uma decisão na cabecinha dele, mas quando você desenvolve tudo aquilo e ele vê o tanto de informação rica, né? O tanto que pode ser observado de uma outra forma, além daquela que eu tô vendo aqui, né, no meu dia a dia. Então, a gente consegue perceber que eles estão, sim, mais flexíveis a isso. E eu fico muito feliz, sabe? Porque eu acho que a gente, enquanto RH, eu acho que essa é a principal missão, sabe? Quando você consegue chegar no gestor, consegue se aproximar e mostrar para ele que tem outros caminhos e perceber que ele te vê ali como alguém que realmente está contribuindo, né? Eu acho que essa é a grande missão, assim, do RH. É o que mais, eu acho que brilha aos nossos olhos, realmente é isso. Eu sei que não é fácil, né? E aí, falando aqui diretamente com os colegas que trabalham na área, não é fácil. A gente acaba sendo muito engolido por rotina. A rotina, ela realmente te escraviza e isso não é legal.
Mas, sabe, esse movimento de levantar da cadeira, de ir até as áreas, ele realmente tem que ser cada vez mais fortalecido, sabe? Porque é quando você vai conseguir que esse gestor, ele tenha uma visão diferente do que aquilo que é o que ele vê no dia a dia, né? Então é muito importante esse movimento, sim. E eu percebo, graças a Deus, eu tenho percebido muitos gestores assim preocupados já com isso, preocupados, né? Com essas questões de pessoais, né? Que a pessoa se sinta bem naquela função, naquela posição, para que ela de fato dê o melhor resultado. Antes você percebia só as lideranças, né? Isso muito lá atrás. Talvez no meu tempo ali, quando eu iniciei, as pessoas muito eram fazedoras, né? Executoras, assim. Não, você tem que estar aqui, não importa o que você está sentindo hoje. Hoje em dia, não. Hoje em dia já é levado em consideração o sentimento das pessoas, né? Eu procuro sempre falar para minha equipe, quando a gente reúne, quando a gente conversa, que eu não me sentiria feliz e à vontade em saber que alguém está trabalhando numa condição de sofrimento. Então, se isso existe, isso tem que ser procurado. Isso tem que ter ali uma resolutiva, tem que procurar uma solução. Porque você se imagina ainda indo todo dia para uma empresa em sofrimento, não satisfeita com a cultura, isso não é sustentável, não satisfeita com a posição? Exatamente, você vai adoecer. Então, assim como a gente não se imagina nessa realidade, a gente também tem que pensar nas nossas equipes, né? Então, eu percebo que cada vez mais os gestores estão tendo esse olhar, sim. E eu fico muito feliz com isso. Que bom. E assim, Silvia, eu sou muito RH, futebol clube, né? Então, eu apoio, incentivo e penso que poderia, inclusive, falar mais. Depois você me diz se você concorda com a minha ideia. Mas a gente precisa levar um discernimento para os profissionais de RH acerca desse papel consultivo. Tu concordas comigo? Super. Porque eu vejo que nós temos muitas oportunidades ainda nesse sentido. Muitas. Sabe, às vezes eu vejo profissionais de RH defendendo questões que não são oriundas e que não estão alinhadas com a estratégia do negócio, que não tem fundamento na estratégia, fundamento às vezes em outras questões e não na estratégia. Não tem esse papel tão consultivo, que é um papel a partir do relacionamento de confiança, não é mesmo? Tem que estreitar relacionamentos de confiança. Se você pudesse dar um conselho para os profissionais de RH que estão aqui conosco. E aí, pessoal, eu quero abrir um parêntese para dizer uma coisa. Assim, a Silvia, ela tem algo que é muito inspirador enquanto característica. Eu acho que eu nunca disse isso para você formalmente, mas assim, eu admiro muito a forma que você se coloca nos relacionamentos, assim, sempre escutando, com curiosidade, para entender o ponto de vista do outro. Eu acho muito legal essa humildade, essa tua chegada no relacionamento como quem quer ajudar, né? Tem uma mentalidade muito de servidora, isso é muito massa, né? Se você pudesse compartilhar, recomendar para os profissionais de RH sobre o que eles podem fazer para ter um papel mais consultivo e apoiar os gestores nessa compreensão sobre a importância do fit cultural, principalmente no processo de contratação. O que você colocaria aí pro time enquanto recomendação, sugestão? Eu sempre brinco, Thalita, que se eu não trabalhasse em RH, eu não sei o que eu trabalharia. Porque eu não tenho a menor habilidade com atividades manuais, com cozinha, com nada. Então, Deus sempre me abençoe que eu consiga estar aí no mercado. Números, então. Que eu consiga sempre estar nesse mercado. Porque realmente é uma coisa que eu já faço há muitos anos e eu gosto bastante, né? Antigamente, a gente ia muito pela intuição, né? E com o tempo, não. Você realmente tem estudos, tem que buscar realmente conhecimento para que as coisas aconteçam da forma mais adequada. E hoje, assim, o que eu entendo que é o principal para que as pessoas que trabalham na área de recursos humanos, para que elas sejam mais próximas, para que elas sejam realmente uma ponte de consulta. Porque é o que você falou, é consultoria. Só que o RH, ele é consultoria, mas se ele não for buscado, ele não está fazendo o papel dele, ele está cumprindo ali simplesmente tabela. Então, esse papel de consultoria, ele vai acontecer quando? Quando eu estabeleço realmente uma relação de confiança, né? Seja com gestores, seja com equipe, seja com pares, seja com diretores, seja com os operacionais. Então, é realmente você se fazer presente
junto dessas pessoas, né? É você ouvir as pessoas, é você cumprimentar as pessoas, sabe? Às vezes eu fico super triste quando eu percebo pessoas que trabalham na área de RH e andam pelos corredores da empresa e não cumprimentam as pessoas. Eu sou aquela assim que parece uma maluquinha, sabe? Eu dou bom dia, boa tarde, boa tarde. Eu vou passando, eu vou falando, porque eu preciso estabelecer uma relação de confiança com aquelas pessoas. Se um dia aquela pessoa quer falar algo que possa melhorar a área em que eu atuo, ela vai se sentir confortável porque pelo menos um bom dia ou boa tarde eu estabeleci com ela. Diferente de eu olhar, passar reto com meu nariz empinado, que infelizmente a gente sabe que muitas pessoas que trabalham na área agem dessa forma, né? Em muitas empresas o RH ele é visto ali como um ser superior, né? Como alguém ali que é diferenciado, que é inacessível. Eu tento muito trabalhar com a minha equipe nesse sentido, que a gente está ali realmente para prestar serviço, para colaborar com aqueles colaboradores, com aqueles gestores. Excelente. Né, com toda a empresa. Lógico, nós somos colaboradores também, e nós temos as nossas necessidades pessoais, enquanto profissionais que precisam ser supridos. Óbvio, a gente não pode negligenciar isso. Mas, acima de tudo, o nosso papel, assim como o papel da produção, ele é produzir, assim como o papel do comercial é vender, o nosso papel de RH é atender, é estar ali presente, né, para atender, para satisfazer ali as necessidades daquele público. Então, em resumo, respondendo a sua pergunta, eu entendo que é estar próximo das pessoas, dos gestores, para que essa presença ela estabeleça ali um vínculo de confiança entre as partes. Sem vínculo de confiança não vai, né, Silvia? Eu acho que o RH consultivo é isso. E aí, se você perguntar para mim, Silvia, você é 100% isso na tua jornada? Não sou. Né? Não vou... Até mesmo porque os relacionamentos, eles são bem desafiadores, né, Silvia? Na verdade, pra mim, não é nem isso, sabe, Thalita? Graças a Deus, eu consigo entrar e sair. É uma característica que eu tenho em diversos lugares. Isso é verdade. E isso, pra mim, é uma coisa que eu até gosto. Eu gosto desse desafio de me relacionar com pessoas diferentes. Mas o grande desafio é a rotina, né? Porque você tem muitas coisas dentro da rotina que te consomem, que te puxam para uma cadeira, que te puxam para frente de um computador. E a gente tem que ter, e aí eu acho que esse é o maior desafio, a gente tem que ter essa disciplina muito forte de falar, não, esse horário aqui é o horário que eu vou para reunião de produção. Vou estar lá com os meus pares, estar presente. Estar presente, entender a necessidade da fábrica, como que o RH pode atuar para melhorar aquele problema, aquela dificuldade. Eu tenho que ter também na minha agenda um horário para ir no Gemba, para ir dentro da fábrica, né, para observar, para perceber coisas que podem ser melhoradas, para perceber como eu, RH, posso, de fato, atuar, melhorando ali o ambiente daquelas pessoas e também estar disponível, porque as pessoas vão te ver e elas vão recorrer a você. Sim, então, excelente. Esse, para mim, hoje, esse é o grande desafio. Para mim, falando como profissional de recursos humanos, esse é o grande desafio de estar mais próximo mesmo dos colaboradores, né? Dos gestores, enfim, daqueles que precisam dessa consultoria. Excelente. Eu tenho uma visão, Silvia, sobre a atuação do RH que eu gostaria de, antes da gente finalizar, que nós já estamos aqui há um tempão conversando. Ah, que triste. Você acredita? A gente já tá aqui há 1 hora praticamente conversando. Pois é. Passa rápido. Né? Muito rápido. Passa muito rápido. Então, essa última pergunta, ela é uma pergunta que tá alinhado com algumas questões que eu tenho experimentado, né? Profissionais de recursos humanos que sentam na cadeira de recursos humanos, mas que pouco conhecem a cultura. Né? E por isso, às vezes o problema não é nem ajudar o gestor a compartilhar, a entender a cultura ou a fazer escolhas a partir da importância do fit, entre outras coisas que a gente falou aqui. Mas é porque esse profissional, ele não conhece a cultura. Ele não conhece. Às vezes, o próprio profissional de RH, ele não conhece a cultura organizacional. Verdade. Isso é verdade. Não é mesmo? Você tem esse sentimento? Ele não consegue falar com propriedade, ele não consegue trazer exemplos. E aí, por isso eu queria finalizar a nossa conversa, você trazendo um pouco de quais são os caminhos que você acredita que o profissional de recursos humanos, ele precisa tomar para estar mais conectado com o que de fato é a cultura.
se sentir perito na cultura que ele está atuando, sabe? Entendeu a minha pergunta? Entendi. E a minha dor, né? Entendi, porque é o que a gente falou lá no começo da nossa conversa, né? A cultura da empresa, ela vai além daquilo que está nas placas ali de identificação, de missão, de visão, né? Ela tá muito além daquilo, ela tá nas entrelinhas. Então, o profissional de RH que atua efetivamente, que atua com propriedade, ele vai conhecer as entrelinhas. E para você conhecer essas entrelinhas, você precisa estar próximo ao negócio. Você precisa estar próximo a quem decide, precisa estar próximo a quem faz acontecer. Você precisa também ter um certo tempo de empresa. Obviamente, não dá para dizer que um profissional que tem menos de um ano atuando na RH, por mais dedicado que ele seja, que ele vai estar com isso tão enraizado. Isso leva tempo, né? Eu tô com 7 anos na empresa que eu tô atuando atualmente. Então, já percebo que eu tenho um conhecimento mais aprofundado. Porém, a gente sabe que isso se ganha com o tempo, né? Isso vem com o tempo e também com essa aproximação. Então, eu acho que essas entrelinhas, elas precisam ser lidas. Eu não posso simplesmente sentar na minha cadeira de profissional de RH, fazer aqui os meus treinamentos que estão planejados, fazer as contratações, olhar para os meus indicadores e não olhar essas entrelinhas. Se eu não olhar essas entrelinhas, está passando uma informação muito rica aqui, ó, e eu não estou observando. Por isso que a escuta ela é tão importante, né? Exatamente, muito importante. Escuta, observação. Então, tudo isso é muito valioso, né? Então, você vai perceber várias coisas. Você vai perceber como caminhar dentro daquela organização, como se comportar, como levar um projeto para ser aprovado. Então, isso tudo, o profissional de RH, ele só vai adquirir se ele estiver atento aos sinais. Exatamente. Sair do papel de juiz, né? Exatamente. Entrar no papel de quem colabora. Exatamente. De quem serve. De quem… E assim, eu também tenho uma visão sobre isso. E é um convite que eu tenho feito com muita frequência. Todos nós, profissionais de recursos humanos, a gente precisa estudar, né, Silvia? Sim. A gente precisa conhecer, saber sobre o que estamos falando, saber sobre o que estamos experimentando, experienciando. Afinal de contas, quando o assunto é desenvolvimento humano e organizacional, hoje mais do que nunca surgem várias informações a todo momento. Coisas novas surgem e traduzem uma nova realidade e nos apresentam uma nova forma de ver as coisas. Então, é bem importante que esse profissional de RH, ele busque essa atualização, né, Silvia? Entendendo o que está inserido no âmbito do absenteísmo, quais são as novas variáveis. Exatamente. Então, você tem que olhar para todos os indicativos da empresa, que aí são os indicadores, e você tem que entender para além daqueles números. Você tem que realmente entender por que chegou naquele número, aprofundar uma análise, aprofundar uma informação, né? E não se ater simplesmente àquilo que traz ali no primeiro momento, né? Porque senão fica uma análise ali muito superficial. Então, você tem que realmente entender, cascatear, para que você possa, de fato, atuar de uma forma assertiva. Você possa dar um direcional para os gestores da empresa, para os colaboradores, você dá um direcional que, de fato, vá trazer algum resultado positivo para dentro da organização e para aqueles colaboradores. E ajudar a tomar na tomada de decisões que sejam assertivas. Porque, às vezes, você dá uma opinião e se coloca sem informações que são precisas. Simplesmente por se colocar. Isso é muito por grave. dar a minha opinião. Exatamente. Isso é muito grave. Você colocar a sua opinião sem levar em consideração a estratégia do negócio. Então, para você que está do lado daí, que é da área de recursos humanos ou é um empresário, traga o seu RH para a mesa quando o assunto é estratégia. Ajude-o a entender a estratégia para que ele possa atuar de maneira mais assertiva e ajudar nessa conexão em relação à percepção, à visão dos profissionais, né? Sejam eles vindo do mercado ou estando dentro do negócio. Acho que fit não é, e vale reforçar. O assunto fit cultural não é só para âmbito de contratação. O fit cultural é algo que a gente tem que considerar durante o processo de permanência do colaborador. É um casamento. Então, durante o casamento tem vários alinhamentos que precisam ser feitos para que esse fit seja fortalecido, né? Então, eu convido você a pensar e a estudar um pouco mais sobre isso, né, Silvia? Perfeito. Acho que foi muito legal a gente ter conversado sobre isso. Muito bom. Você muito gostou? Bom mesmo, gostei, adorei. Foi rápido, mas
Sabe o que eu mais gosto, Silvia, desses momentos aqui? É que quando eu tô conversando, me gera tantos bons insights, eu fico… Verdade. Sabe? É muito curioso isso, porque… É porque a gente faz reflexões através também, às vezes, do pensamento do outro. É muito legal. Às vezes você traz um insight e eu trago um insight. E a gente junta reflexões sobre coisas que a gente também tem pensamentos próximos ou parecidos, né? E eu fico também me perguntando o quanto que a gente deixa de sair pra conversar. É verdade. É verdade. Ah, é muito você importante. Sabia? Isso é muito importante. Quanto é importante a conversa, né? O tempo de qualidade. As trocas. E por que a gente negligencia tanto, né? Verdade. Fica na correria. Verdade. E às vezes deixa de fazer boas conexões e sentar pra conversar. Porque quando você senta pra conversar, você encontra a solução. Exatamente. Muito obrigada, querida. Obrigada por você gerar vários insights. Você é muito bem-vinda ao nosso instituto, ao nosso lugar, à nossa casa. Você faz parte desse propósito. E eu espero tê-la aqui em várias outras iniciativas. Eu abro agora esse espaço para que você possa deixar uma mensagem final para quem está nos escutando. Sigam a gente nas redes sociais, sigam a Silvia no LinkedIn. Podem me seguir. Eu acho que a Silvia, ela sempre compartilha muitas iniciativas legais que rolam lá na Yamaha, né? E, enfim, eu acho que é legal a gente ter boas conexões, né? Então, fique à vontade, esse espaço final é seu. Bom, eu quero agradecer primeiramente, né, Thalita, você e toda a equipe do Instituto People pelo convite. É sempre muito bom falar daquilo que a gente gosta de fazer, né? E isso é um grande valor, você trabalhar com aquilo que você gosta. Eu realmente gosto muito de trabalhar com a área de recursos humanos. Poder atuar de forma a servir mesmo, né? Ajudar as pessoas, tanto os nossos gestores, quanto também os nossos colaboradores operacionais. Então, todos esses níveis para mim são muito importantes. Então, te agradeço por esse espaço. Falar de gestão de pessoas é sempre muito bacana para mim. Fit cultural é algo que realmente está sendo cada vez mais falado, percebido. A gente pensa que não, mas de fato é um tema que está há 10 anos já sendo trabalhado, mas que agora que a gente começou a ouvir mais, né? Agora que as pessoas estão tendo esse olhar mais aprofundado sobre esse tema. Então, eu reforço para as pessoas profissionais ou não, né? Às vezes é uma pessoa que está assistindo aqui o podcast que está buscando uma recolocação. Pesquise mais sobre o tema. Excelente, excelente. É importante você ir para uma entrevista, né, conhecendo a cultura daquela empresa, o mínimo possível que tem ali, né, na página da empresa. Então, conhecendo o mínimo possível da cultura, para que você possa se posicionar de forma e até mesmo refletir sobre se aquilo dá se faz sentido para você. Então, eu reforço com as pessoas que estudem um pouco mais, os profissionais de RH também conheçam um pouco mais de que forma a gente pode contribuir, né, para essas organizações às quais a gente trabalha. Então, agradeço, né, a todos que estiverem assistindo. Espero que de alguma forma tenha contribuído, tenha sido uma troca legal, né? E me coloco à disposição também, né, para o que precisarem. Né? Depois a Thalita pode ficar também as minhas redes sociais, tanto LinkedIn como Instagram. Eu fico à disposição também. De vez em quando eu gosto de falar um pouquinho. Muito bom, muito bom, muito bom. Sempre muito bem-vinda, querida. Muito obrigada pra você que tá do lado daí. Muito obrigada pela sua audiência. Eu vou chamar a Silvia outras vezes. Você topa vir outras vezes? Claro. Olha só, então eu vou chamar a Silvia outras vezes pra gente conversar sobre vários outros temas. E muito obrigada pela sua audiência. Siga a gente nas redes sociais. Nos deixa saber o que você tá achando do nosso podcast. É um lugar de expressão importante pra gente. Então, quanto mais você nos guiar dentro desse processo de desenvolvimento, nessa plataforma, nesse jeito de se comunicar, né? Nesse novo jeito de se comunicar que pra gente estamos engateando ainda, né, Silvia? Sim. O feedback de vocês será muito bem-vindo. Obrigada e não esqueça de estar conosco nos próximos episódios e nos outros que, por um acaso, você não assistiu, volta e assiste, que tem muita gente legal que já passou por aqui. Até breve. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Eu que agradeço.